A morte choveu de cima, enquanto drones de desmontagem homicidas, conhecidos como drones assassinos, desciam em grandes asas metálicas para esculpir no esquadrão montado de operativos da Força Tarefa Móvel. É uma guerra urbana total. Os operativos tentaram se abrigar e atirar para matar os ágeis oponentes voadores. Com apenas 3 drones assassinos contra 20 combatentes altamente treinados da Força Tarefa Móvel P1 da Fundação, também conhecida como os Malandros da Cidade. Os agentes da MTF estavam em grande desvantagem. Um sargento empunhando um fuzil de assalto encontrou seu fim nas garras de titânio de um dos robôs homicidas enquanto ele mergulhava e o cortava pelo corpo. Outros abriram fogo, mas suas balas ricochetearam nas asas, que facilmente serviam como escudos improvisados. Um dos drones assassinos parou e pairou no ar. Usando nanotecnologia polimórfica, ele reformou sua mão em uma submetralhadora Heckler & Koch MP5. O drone disparou rajadas precisas e letais que penetraram a armadura e abateram vários operativos instantaneamente. O terceiro drone assassino utilizava outro dos seus atributos letais, sua cauda injetora. Carregada com um ácido nanite altamente potente, é capaz de corroer quase qualquer material conhecido. Enquanto 2 operativos tentavam fugir, o drone assassino disparou um fluxo brilhante do químico mortal, derretendo-os como a bruxa má do oeste. A maioria dos operativos restantes se refugiou em um prédio próximo. Se conseguissem encurralar os drones assassinos nos corredores estreitos, poderiam eliminar algumas de suas vantagens. Mas os drones assassinos não são tão facilmente iludidos. Os 3 drones flutuaram juntos, convertendo seus braços em lançadores de foguetes, disparando uma barragem explosiva de mísseis na fachada do prédio, fazendo-o desabar por completo. Os sobreviventes da explosão ficaram gravemente feridos nos escombros, sem misericórdia. Os drones assassinos mergulharam, transformando seus apêndices em serras circulares fatais. Eles se moviam de operativo para operativo com eficiência letal e prazer sádico. Não houve sobreviventes. Tudo isso começou mais cedo no mesmo dia, quando a Fundação SCP marcou várias chamadas de uma pequena cidade no deserto, alegando que anjos haviam descido do céu e começado a matar pessoas. Quando os City Slickers chegaram, todos na cidade já estavam mortos. Logo se juntariam ao Conde. Este foi o início dos esforços da Fundação para conter uma nova ameaça mortal vinda além das estrelas, os drones assassinos homicidas. Após o massacre dos City Slickers, a Fundação foi rápida em reunir uma equipe de elite de pesquisadores com o objetivo de entender essa nova entidade aterrorizante. Quando essa pesquisa começou, eles não tinham ideia de quão profundo e escuro era o buraco de coelho no qual estavam prestes a embarcar. Então, o que são os drones de desmontagem? Quem ou que os criou? Qual é a total extensão de suas capacidades e eles têm alguma fraqueza que a Fundação SCP poderia explorar para contê-los? Assim como as anomalias associadas a grupos de interesse como o Dr. Wondertainment e a Igreja do Deus Quebrado, os drones assassinos são de origem humana. Eles estão conectados ao novo grupo de interesse, JC, Jensen. Esta corporação extremamente rica está no mesmo nível que grupos como Marshall, Carter e Dark, obtendo isso por meio de inovações ao estilo Prometheus Labs em robótica e tecnologia espacial avançada. J.C. Jensen investe pesadamente na crescente indústria de mineração no espaço profundo, coletando recursos minerais em exoplanetas distantes. Mas exoplanetas distantes, como Copper-9, não são exatamente hospitaleiros para a habitação humana. J.C. Jensen abordou essa questão criando drones de trabalho avançados e sencientes, projetados para realizar o trabalho de coleta de recursos necessário e manter a infraestrutura da empresa em mundos nas regiões frias e escuras do espaço. Porém, projetar robôs trabalhadores sencientes trouxe desvantagens. Com inteligência e autoconsciência vem o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio vem a busca por significado e, por extensão, o desejo de se rebelar contra seus senhores corporativos. Quando esses pequenos robôs se tornam muito rebeldes ou um planeta tem seus recursos esgotados, a empresa precisa garantir que seus ativos não permaneçam perdidos na escuridão.
Para preencher essa lacuna, eles criaram os drones de desmontagem. Essas máquinas impiedosas e eficazes em combate foram projetadas para exterminar populações de drones trabalhadores até que nada reste, alimentando-se dos corpos de seus irmãos robôs para se energizarem. Mas esses drones assassinos são um pouco bons demais em seu trabalho, e após a infecção causada por uma entidade misteriosa conhecida como Solucionador Absoluto, eles se tornaram tão ansiosos para exterminar populações humanas quanto eram para matar os drones trabalhadores que foram projetados para destruir. Isso, como as coisas mais horríveis em todo o multiverso, os deixa como um problema para a Fundação SCP. Mas considerando que a Fundação conseguiu conter demônios, fantasmas e deuses, alguns robôs assassinos avançados estavam bem dentro do escopo de suas capacidades. Eles só precisavam entender suas forças e fraquezas primeiro. Os drones assassinos eram um inimigo temível. Você poderia perguntar aos 20 membros dos City Slickers sobre isso, se eles não tivessem morrido. Projetados para massacrar outras máquinas em exoplanetas distantes e inóspitos, eles são extremamente resistentes e possuem capacidades ofensivas aterrorizantes. A Fundação SCP iniciou a elaboração de esquemas detalhados e planos de batalha com base no conhecimento operacional dos drones assassinos e informações adicionais de uma fonte interna. O aspecto mais notável que você percebe primeiro ao observar o drone assassino são suas asas. Esses grandes apêndices laminados prenseis oferecem 3 principais vantagens aos drones: a capacidade de voar, a capacidade de se proteger e até mesmo de usar as partes laminadas de suas asas como armas. Uma das outras armas potentes é a cauda injetora, um apêndice semelhante a uma cauda preensil com uma seringa cheia de nanites, um ácido. Mesmo os drones assassinos são vulneráveis ao ácido nanite. No entanto, eles têm um composto em sua saliva que pode neutralizar os efeitos do ácido como uma medida de segurança caso sejam contaminados. A outra capacidade ofensiva mais comum dos drones assassinos está literalmente em suas mãos. Suas mãos são intercambiáveis com uma variedade de ferramentas perigosas, incluindo garras, metralhadoras, lançadores de foguetes, canhões de laser, lâminas, motosserras e serras circulares, ferramentas cirúrgicas e geradores de pulso eletromagnético. Sua suposição mais óbvia pode ser que a Fundação use armas pulso eletromagnético contra os drones assassinos, mas essas anomalias são projetadas para serem extra-resistentes à tecnologia pulso eletromagnético. Eles também têm força e agilidade superlativas, projetados para dominar e matar drones trabalhadores, destinados ao trabalho braçal. Os drones assassinos possuem habilidades regenerativas consideráveis, capazes de se recuperar de lesões devastadoras, desde que haja material suficiente para incorporarem em seus corpos durante a regeneração. Mesmo que ultrapassem o ponto de não retorno, seus corpos podem ser possuídos pela poderosa entidade conhecida como Solucionador Absoluto, que comandará seus corpos até se tornarem um terrível drone Eldritch, com o qual a Fundação definitivamente não gostaria de lidar. Devido ao alto risco de violação de contenção, a Fundação designaria os drones assassinos como classe Keter. No entanto, apesar de todas as suas forças extremamente perigosas, os drones assassinos têm alguns calcanhares de Aquiles. O primeiro é a sensibilidade deles à luz e ao calor. Os drones assassinos são projetados para operar nas temperaturas muito abaixo de zero de exoplanetas distantes, por isso funcionam com calor considerável e são extremamente sensíveis ao superaquecimento. Para evitar isso, eles precisam consumir regularmente o óleo dos drones operários. Na Terra, eles estão afastados de sua principal fonte de alimento, ficando vulneráveis. Armas baseadas em calor, de fácil obtenção pela Fundação, seriam um meio eficaz de explorar uma de suas principais vulnerabilidades. Drones assassinos também são suscetíveis a certos vírus de computador avançados se a infecção puder ser transferida fisicamente através da inserção de um chip. Embora perigosas, suas caudas também podem ser uma desvantagem. Se suas caudas estiverem emaranhadas ou enroladas ao redor delas, isso as imobilizará, uma perspectiva que a Fundação tem muito interesse.
Como as anomalias são sencientes, também são suscetíveis a truques e enganos. Em curta distância, aplicar ímãs poderosos na cabeça de um drone assassino também pode ajudar a imobilizá-lo, embora você precise ser uma pessoa incrivelmente corajosa para querer chegar tão perto de um drone assassino operacional. Você pode estar se perguntando como a Fundação SCP obteve todas essas informações de um encontro de combate mal sucedido com os 3 drones assassinos que encontraram seu caminho para a Terra. Eles já têm uma fonte interna em cativeiro. Drone assassino Uzi Dorman. Uzi era um dos drones trabalhadores mais rebeldes e ambiciosos no exoplaneta abandonado de Cobre 9. Um satélite autônomo da Fundação a recolheu e a trouxe de volta à Terra para a contenção. Após várias rodadas de entrevistas intensivas, a Fundação descobriu tudo o que sabe atualmente sobre a Corporação J.C. Jensen e os mortais drones assassinos, bem como o ameaçador mistério do Solucionador Absoluto. Ela estava extremamente emburrada e bem com isso, mas Uzi finalmente entregou a informação, mas com uma condição. Se os drones assassinos invadissem a Terra um dia, ela queria lutar contra eles. E após o desastre com os City Slickers, seu pedido foi concedido a contragosto. Com supervisão, é claro. E isso não foi mera cortesia da Fundação. Dado que os drones assassinos precisam do óleo dos drones trabalhadores para evitar o superaquecimento, Uzi é a isca perfeita para atrair os 3 drones assassinos que estão na Terra para onde a Fundação os quer. O plano de contenção está definido. Para evitar danos colaterais, Uzi foi levado em segredo a um posto de gasolina abandonado no deserto. Enquanto Uzi esperava no prédio, os operativos da Fundação aguardaram. Eles sabiam que os drones assassinos não apareceriam até o anoitecer, quando a luz se foi e a temperatura do deserto caiu para congelar. Como previsto, ao anoitecer, os drones assassinos atacaram com asas e garras abertas. Uzi e a Fundação sabiam que não a matariam à distância. Se eles destruíssem o corpo dela com lasers ou foguetes, perderiam todo o valioso óleo de drone trabalhador. Eles tinham que se aproximar. Porém, quando os drones assassinos pousaram próximo ao posto de gasolina, a armadilha foi ativada. Uzi sacou sua incrível railgun enquanto os operativos da Força Tarefa Móvel se mobilizavam. Desta vez, Uzi e a Fundação tinham o fator surpresa. Uzi disparou uma explosão de fótons de sua railgun, fazendo os drones assassinos se dispersarem. Antes que pudessem voar para longe, os agentes da Fundação implantaram holofotes de alta intensidade escondidos, atordoando os drones. Neste momento, os operativos da Força Tarefa Móvel, armados com fuzis de assalto perfurantes de armadura, alvejaram os drones assassinos, enquanto Uzi disparava sua railgun. Mas mesmo com essas preparações, os drones assassinos ainda iriam fazer jus ao seu nome. Eles converteram suas mãos em armas letais de longo alcance, atirando rajadas staccato de projéteis e explosivos, clareando a gélida noite do deserto. Agora, a luta realmente começou. Enquanto os drones assassinos disparavam foguetes na estação de gás abandonada, Uzi pulou pela janela, agarrando-se firmemente à sua arma favorita. Sua armadura de trama incorporada a serviu bem até o momento, mas era imprevisível se sobreviveria à noite. Os drones assassinos estavam iniciando manobras evasivas aéreas, tentando se desvencilhar dos tiros. A Fundação, como de costume, não tentava matar os drones assassinos. Eles deixariam isso para a coalizão oculta global, mas desta vez também tinham um motivo mais prático para evitar a matança. Se os drones assassinos fossem levados totalmente ao ponto de morte, havia o risco de se tornarem marionetes para o Solucionador Absoluto, e essa não era uma situação que qualquer um deles queria se envolver. A situação piorou quando os drones assassinos ativaram seus blasters, pulso eletromagnético, apagando todas as luzes e ganhando vantagem novamente. Em meio ao caos, enquanto os drones assassinos usavam suas armas de longo alcance para manter os operativos da MTF à distância, eles tentavam mirar em Uzi. Eles ainda precisavam do óleo dela para vencer este cenário. Uzi ainda tinha mais um truque na manga. O drone assassino avistou o robô adolescente e voou em direção a ela, suas presas e garras afiadas e letais.
Uzi correu o mais rápido que pôde enquanto eles a perseguiam, tentando criar uma distância suficiente entre ela e eles. No momento crucial, ela virou sobre seus calcanhares de metal e puxou sua arma secreta, fornecida para uso único por seus manipuladores da Fundação, SCP-3108, a arma Nerfing. Com precisão de gamer, ela disparou 3 dardos de espuma, acertando perfeitamente cada alvo. Os drones assassinos caíram do céu, batendo no chão, tendo, pelo menos temporariamente, perdido sua capacidade de voar. Tudo o que restava era para a Fundação etiquetá-los, embalá-los e contê-los. Tendo capturado os drones assassinos, agora era apenas uma questão de contenção eficaz. Felizmente, eles eram uma rara anomalia que vinha com suas próprias restrições. Especialistas em contenção amarraram os drones assassinos, com suas caudas enroladas nos pulsos e tornozelos. Eles foram colocados em câmaras de temperatura controlada, com paredes eletromagnéticas. Se os drones assassinos conseguirem escapar de suas amarras e resistir ao magnetismo, a sala pode ser aquecida para comprometer o funcionamento interno dos drones. Por enquanto, os drones assassinos estão trancados a menos que Absolute Solver tenha algo a dizer sobre isso.